E a nossa intenção aqui é levar para cá e para casa esse testemunho, esse ânimo, tá certo? Para as pessoas. O Senhor é real, o Senhor tem um amor muito grande por todos. Ele quer salvar, Ele quer ajudar, Ele quer socorrer a todos, tá? E que esses nossos amados aqui recebam mais e mais a unção de Deus, o poder de Deus, a sabedoria, o discernimento, para trazer essa mensagem de impacto, viu? Que realmente é verdadeira, é real. O nosso Deus é real e vivo. E eles vão falar de um Deus vivo, que quando a gente busca, quando a gente pede, a gente recebe e a gente encontra. Amém? Estejam na liberdade, tá bom? Em nome de Jesus. Vocês são bênção para nós. Glória a Deus. Microfone tem deixa eu ver. Obrigado. Boa noite. A paz. Vocês estão bem? Amém. Boa noite. A paz, igreja, tudo bem com vocês? Amém. Antes de começar, queria agradecer mais uma vez o convite da igreja, dos pastores, pastor Raul e Estela, pastor Marcos e Marinei, Marcelo e Michele, Luiz e Silvana, Tiago e Camila, Du e Bel, Guto e Juliana, Jefferson e Dani. Nós honramos a vida de vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo convite da gente estar aqui, nos permitir que a gente possa trazer a palavra e tudo aquilo que Deus fez na nossa vida e através de nós. Então, muito obrigada. E a todos vocês que nos receberam tão bem. Então, eu agradeço cada um aqui e quem está online também. E agradecemos também aos nossos pastores, Daniel e Miriam, pastor Eli, pastora Soeli. Amém? Antes de começar, vocês estão sentindo a unção, né? Vim de vermelho para combinar com as meninas. A unção do fogo, hein, gente? Bom, a gente sabe que quem faz o ambiente é o Espírito Santo e nós também. Então, você está preparado? Gerou expectativa para hoje? Amém. Eu vou orar para a gente começar e eu tenho certeza que já é uma bênção. Deus, muito obrigada, Senhor, por esse tempo, por esse momento. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor trouxe até aqui cada um dessas pessoas, não só quem está aqui presente, Pai, mas também no online. O Senhor tocou o coração para que essas pessoas estivessem assistindo, Pai. E essa glória, essa honra não é nossa, é tua, Senhor, é para a tua glória, a tua honra, Pai. Espírito Santo, você tem liberdade aqui, o teu agir em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque nós não sairemos da mesma forma que nós chegamos. Amém. Em nome de Jesus. Você crê? Amém, amém. Vocês viram que ela está falando mais que eu hoje, né? A gente fez um combinado. Amém. Primeira parte, eu falava mais, agora ela fala. Para introdução, quem assistiu aqui a primeira parte? Deixa eu ver. Amém. Perfeito. Uma vida de oração é uma vida transformada. Quando a gente foi orar a respeito do convite, agradeço por seguir a visão, acreditar. Para quem não sabe, hoje é a segunda vez que nós estamos ministrando numa igreja, então é desafiador para nós. E esses dias eu brinquei, Senhor, o Senhor se responsabiliza, porque não cancelou o convite, então amém. Então, mas saiba que não é sobre nós, é sobre alguém através de nós até vocês. Isso que é o mais importante, não é Jéssica e Otávio, é o que Ele quer para a sua vida. E quando a gente foi orar a respeito disso, a gente falou, Pai, o que você quer? Qual é o desejo do seu coração para todos os corações que estarão disponíveis, seja presencial ou quem está em casa assistindo? E Ele falou o seguinte: eu quero relacionamento, que é o que vocês tiveram comigo, e eu quero transformar a vida de todos. Eu quero tirar pessoas do lamaçal, eu quero pegar pessoas e colocar no topo. Mas Pai, o que é esse topo?
é realizar todos os desejos do seu coração, é te tirar de um momento de tristeza, de angústia, é te tirar num momento de desespero. Talvez você esteja assistindo isso e falando assim: você não sabe, amanhã vira o mês, amanhã que vira o mês, né? Amanhã vira o mês, e eu não sei nem como eu vou chegar amanhã, mas eu sei como você vai chegar amanhã. Você vai chegar com ousadia, com intrepidez, você vai transformar a sua realidade, porque aquele que vai habitar em você, se ainda não habita, e aquele que já habita em você, já fez todas as coisas perfeitas para a sua vitória, porque Ele já venceu, e hoje nós podemos vencer por causa dEle. Então entenda que esse momento que está aqui, não é um momento para as redes sociais, não é um momento para glorificar homens, é um momento de transformação na sua vida. Então se você já está aqui, se você já está em casa, declare sobre a sua vida: eu vou transformar a minha realidade, porque é isso que Deus quer para a sua vida. Então quando Ele respondeu para nós sobre isso, Ele falou o seguinte: uma vida de oração, não é uma vida de quem ora, orar qualquer um ora, mas é uma vida de quem ora e ação, orar e agir. É uma vida de quem declara e não desfaz o que declarou durante o que orou durante o dia, não desfaz à noite com a própria boca, e se mantém em fé. E é isso que é a segunda parte hoje. E isso tem muito a ver com a vida da Jéssica, porque ela me ensinou muito. Eu aprendi através da palavra, mas eu vi ela fazendo primeiro. Isso transformou a minha vida. Então talvez na sua casa nem todos vivam um passo de fé, mas se um se manter firme, vai transformar todos, porque eles vão ver a diferença na sua vida. E você não vai precisar convencer, não vai precisar falar nada. As pessoas vão ler fé através das suas ações, das suas atitudes, tá bom? Então eu vou deixar com ela. E pegando, né, o que o Otávio falou, e não é nós quem devemos convencer, né? O Espírito Santo quem convence. A gente tem que fazer a nossa parte sempre, e o Espírito Santo vai fazer a parte dele, amém? Então, a gente estava meditando sobre essa palavra, sobre a vida de oração, e uma vida de oração é você orar, declarar, confiar e agir em fé. Por muitas vezes, a gente ora de manhã, chega à tarde, a gente desfaz tudo e acha que Deus me esqueceu, minha oração não está funcionando, mas a gente não vigia nós mesmos, a nossa própria boca. O que você tem falado? Tem sido bênção para você e a sua casa, ou tem sido maldição? A palavra fala: a língua tem poder para trazer morte ou vida. Quem gosta de falar, arcará com as consequências. Provérbio 18, 21. Então, da mesma língua sai vida e morte. Sabe aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Já falou: essa criança não tem jeito. Amém? Quem aqui já falou? Vou orar por quem não falou, hein? Essa criança não tem jeito, essa criança é mal educada ou qualquer outras coisas. O que você tem declarado sobre a vida do teu filho, a tua família? Você imagina se alguém vira e fala amém quando você faz uma declaração dessa? Ai, meu filho não tem jeito. É verdade, amém. Quer que eu concorde? Amém. Assim seja. Se Jesus entrasse hoje aqui e olhasse para você e falasse assim: há 2 semanas atrás, tudo que você falou, tudo, seja uma brincadeira, eu sou pobre, entenda que pobre, que eu estou querendo dizer, pobre, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, e não é isso que Deus quer para a nossa vida, tá? Entenda, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro para pagar conta, eu não tenho saúde, eu vou acabar morrendo. E aí Jesus entrou aqui, falou: 2 semanas, tudo aquilo que você declarou, eu vou realizar. Vocês estariam fritos hoje? Pois é. Examine-se a si mesmo. E o que eu estou falando é para mim também, viu, gente? Que o primeiro ouvido que escuta é o meu. Depois aí para vocês.
Então, a palavra, ela tem poder. O mundo fala, né? Tudo aquilo que você fala, você consegue. Mas isso é bíblico, gente. Isso está na Bíblia. Eu sou uma pessoa que desde sempre fui assim. Desde sempre, sem conhecer a palavra. Eu não conhecia a palavra. E tudo que eu queria, eu declarava. Vou dar um exemplo bobo para vocês. Eu queria ganhar um celular. Aquela moda que criança quer celular. Eu ia para o meu inglês a pé, falava, meu pai vai me dar um celular. Meu pai vai me dar um celular. E eu ia, meu pai vai me dar um celular. Só faltou o nome de Jesus porque eu não conhecia a palavra. Meu pai vai me dar um celular. E aí eu lembro que meu pai foi trocar de celular e o plano deu um celular para ele. Quem ficou com o celular? Essa é uma das coisas que eu fazia na minha vida. Eu lembro que eu estava num sorteio da escola. Eu ficava, esse aqui eu não quero. Esse aqui eu quero, hein? Esse aqui é meu. A Jéssica vai ganhar, comigo mesmo. A Jéssica vai ganhar. Vai sair o nome da Jéssica, Jéssica Tozelli. E de repente, quem ganhou? Eu. Mas eu não entendia o princípio da palavra. Eu não entendia naquele momento o que era aquilo, né? Isso é bíblico, gente. Você falar, orar, declarar, é bíblico. Então comece nas pequenas coisas na sua casa. É algo que a gente faz e que dá muito certo. Você que é casado ou você que mora com pai, mãe, vigia junto com essa pessoa, porque tudo que a pessoa ali na sua casa, sua família, tudo aquilo que ela declarar vai cair sobre a casa. Então eu falo pro Otávio, né? Como que eu comecei a mudar isso nele? Quando ele falava alguma coisa, não vai dar para pagar a conta. Eu falava, você quer que eu fale amém? Se você quiser, eu concordo. E aí ele, não, a gente vai pagar todas as contas. Então, você que tem alguém que talvez fale muito negativo, ajude essa pessoa assim. Quer que eu fale amém? Sou sua amiga. Se você quiser que eu fale amém, a gente concorda. Realmente, você não vai pagar nenhuma conta. Ou realmente, essa doença não vai ser curada. E aí a gente desfaz aquilo que o Senhor já deixou para nós. Jesus já veio, já nos salvou, já nos livrou de todas as doenças. Jesus se fez pobre para que a gente pudesse ser rico. E a riqueza que eu estou falando não é de dinheiro. A riqueza que eu estou falando é não faltar o básico para você. A riqueza é dos detalhes. Jesus se fez doente para que você tenha vida e vida em abundância. E eu sempre falo essa frase, né? Uma mente transformada muda o que você declara, altera o seu comportamento e gera novos resultados. Pequenos ajustes, grandes mudanças. Quem aqui já usou o GPS? GPS já levou você para algum lugar errado? Você colocou uma rota, GPS levou para um lugar errado? Pois é. Pequenos ajustes, grandes mudanças. Qual é a rota que você tem traçado para a sua vida? Qual é o caminho que você tem vivido? Mas para você é fácil. Não, gente. Para de querer olhar para o outro e falar, mas para o fulano é fácil. Você não sabe. Não, eu não sei, realmente, eu não sei o que você tem passado. Mas o Senhor, quem te conhece, quem conhece teu coração, sabe o que você tem passado e é Ele quem transforma a tua vida. Amém? Amém? Em 2018, nós começamos a estudar o Rema. Eu contei aqui para vocês, quem assistiu a primeira parte. O Rema é a palavra revelada, né? E a gente trouxe até a tradução. Você quer falar? Quero. Quando a gente foi fazer o Rema, a gente chegou praticamente vazio. E aqui eu gosto de frisar bem, isso é muito importante. Porque às vezes a gente acha que sabe tanta coisa, né? E o tempo vai passando. E aquela semente que não caiu num solo frutífero, caiu num solo rochoso, aí vem o pássaro e leva embora. É só você olhar para trás, tudo que, promessas que Deus falou para a sua vida, que hoje às vezes você, de vez em quando lembra, porque o tempo vai passando, e o inimigo vem tomando promessas, tomando a palavra. Por isso que a importância de renovar a mente. Então quando nós começamos, eu e a Jéssica... E como renovar a mente, né? A gente renova a mente todos os dias com a palavra.
lendo a Bíblia, estando no culto, lendo livros, né, de escritores cristãos. Gente, é difícil essa palavra, hein? Mas consegui, em nome de Jesus. E a palavra rema é a palavra que nós proclamamos de fé, né? Ou seja, é quando Deus fala, é a palavra de Deus falada. Então, se Deus nos deu autoridade, Deus nos deu também o poder de falar. Porque tudo no mundo se começou com fala. E depois continua e consumou com o verbo. Então, entenda que a boca que você tem não é apenas para te alimentar o seu físico, mas principalmente para transformar a realidade física através de uma realidade espiritual. Então, Sim. quando a gente começou a entender quem nós éramos em Cristo, o que nós tínhamos e o que nós poderíamos, foi quando a gente tomou muito cuidado com o que ia começar a sair da nossa boca. Eu gosto de fazer uma brincadeira, uma analogia, para vocês entenderem. Imagine que todos os dias, quando você levanta, um exército se levanta com você. E você é o comandante desse exército. Ou seja, quem vai dar a ordem é você. E aí a correria do dia a dia, aí você vai escovar os dentes, vai começar, e o seu exército está assim. Alguém ouviu a ordem do comandante? Não, até agora nada. Então ok, a gente vai aguardar. E os dias vão se passando, e você é o comandante. E quando você entende essa autoridade, e você declara, você dá uma ordem para o seu exército trabalhar ao seu favor. E quantas vezes a gente esquece de deixar essa ordem para o nosso dia? Mas não foi assim da noite para o dia. Eu tinha muitos pensamentos negativos, e eu transformava em ação, eu falava, eu cria na palavra, mas eu desfazia com a minha própria palavra. E foi quando a Jéssica começou, né? Quer continuar? Foi quando a Jéssica começou. E a Jéssica é muito positiva, uma pessoa alegre. É isso aqui, gente, 24 horas. A Nil que trabalha em casa, Nil. A Nil, não é isso, Nil? Eu dou mais trabalho lá, né? Então, a Jéssica é assim. E aí eu falava, amor, você está tendo uma fé. Olha que o perigo disso. Eu comecei a usar minha razão para justificar o que eu não queria fazer, para justificar o que era para ela parar de fazer. Eu falei para ela assim, você está tendo uma fé irresponsável. Um dia ela falou, mas o que é essa fé irresponsável? Eu falei, você está sendo leviana. Sabe, na realidade, eu creio que Deus pode fazer, mas não é hoje, olha isso aqui. Não, então eu não creio, porque eu estou crendo que um Deus soberano, com a mente sobrenatural, Ele vai fazer com as minhas limitações. E foi aonde a palavra começou a me transformar e me trazer clareza sobre isso. Espera aí, se Deus é o onipresente, onisciente, onipotente, Ele está em todos os lugares, Ele sabe de todas as coisas, por que eu vou limitar Ele ao que eu sei, ao que eu entendo até aqui? E foi quando, nesse momento, nós decidimos trocar o hábito em casa. Vamos mudar o hábito. A gente não aprende a escovar os dentes. Ninguém nasce escovando os dentes. Então a gente começou a trocar e mudar esse hábito. Jesus respondeu assim, lá em Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe quando alguém usa aquele termo assim, esse cara é boca de Deus? Você também é. Todos nós somos boca de Deus. E rema é ser boca de Deus, proclamar fé. E olha que poderoso isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da sua boca. Vou corrigir aqui, para você entender, no sentido, não que aqui está errado, mas para você entender quem é você nessa parte aqui. Mas tudo que sai da sua boca. E o que está saindo da sua boca? Ah, mas Otávio, é da boca para fora. O seu exército não sabe a diferença do que é da boca para fora, porque o coração está cheio, e é aí que a boca fala. Então vigia isso. E aí eu comecei a vigiar isso. E o nosso primeiro momento de experimentação dessa fé, né, proclamada, vamos dizer assim, um rema, foi quando a gente, foi a mudança, né, Gé?
Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente ia mudar de apartamento, eu contei aqui que a gente trabalhava com sapato e a gente morava num apartamento que não tinha elevador e a gente carregava 300 caixas, subindo escada e descendo escada todo final de semana. E aí a gente começou a procurar um apartamento que fosse de um valor equivalente ao que a gente já pagava, mas que a gente pudesse mudar, né? Por conta do elevador, por conta de carregar caixa. As costas já não davam mais conta de tanta caixa que tinha que carregar. E aí, quando a gente deu tudo certo, na verdade, a gente foi procurar apartamento. E aí, quando eu entrei em um que eu me apaixonei, eu falei para o Otávio assim: encontrei o apartamento. Aí eu falei o valor para ele, era um pouco acima do que a gente tinha combinado. E ele falou: não vai dar, a gente não vai conseguir pagar. Lembra que eu falei que era uma transição? Eu ainda estava lá, tá? Então eu fiquei muito nervoso. A gente não vai conseguir pagar. Só que eu entrei no apartamento e eu já via todas as minhas coisas lá. Minha sala, minha cozinha, o quarto. Inclusive, você que quer algo, se imagina, né? Eu quero comprar algo novo. Imagina com esse algo novo. Não desfaça isso. E aí eu falei para ele: não, nós vamos morar aqui, nós vamos mudar para cá. Ele: não dá. Eu falei: dá. Dá sim. E aí a mulher sempre ganha. Mentira, gente, foi conversado, tá? E aí a gente conversou e a gente mudou. Bom, vamos mudar. A gente não vai gastar nada com a mudança, né? Só o valor do carreto. E quando a gente estava terminando de arrumar todas as coisas do apartamento antigo, o apartamento que a gente morava, ele já vinha com ar-condicionado, não era nosso. E simplesmente o ar-condicionado queimou. Nesse momento, você pensa: Deus, muito obrigada. Não tenho dinheiro para comprar um ar-condicionado novo nem para mim, e vou ter que pagar um ar-condicionado novo para deixar no apartamento antigo. E olha a importância de você não desfazer. Neste momento, eu fiquei com muita raiva. Porque a Jéssica falou assim: amor, nós vamos orar, nós vamos mudar, e nós não teremos custo nessa mudança. Eu falei: amém, vou ficar com a sua fé, que está maior que a minha. E aí, de repente, acontece isso, aí acabou. O pouquinho que eu estava me mantendo firme, desfiz. E eu falei para ela: além de a gente gastar com a mudança, ainda a gente vai pagar um ar-condicionado que até hoje a gente não teve dinheiro para comprar. E isso mexeu muito comigo. É verdade. Pensa você quer ter muito algo, e aí de repente você não vai ter, ainda vai ter que pagar por um conserto de algo que você não tem. E a Jéssica falou assim: não, Deus vai prover. Aí mandei toda a documentação para o apartamento e fui ao mercado dirigindo. Chegando lá no mercado, a mulher me ligou e falou: ai, Jéssica, tinha uma outra pessoa na frente, ela já vai mandar toda a documentação. Aí meu mundo caiu, né? Porque a gente ora para Deus trazer o melhor para a nossa vida, e aí a hora que Deus vai trazer o melhor, a gente chora e não quer. E aí eu comecei a chorar, de repente senti um barulho no meu carro, bateram no meu carro para ajudar. Estava lá, já não tinha dado certo o apartamento, bateram no meu carro. Eu lembro que eu comecei a chorar, desesperada. A mulher que bateu no meu carro achou que eu estava passando mal, né, por causa da batida. Não era nada disso, não era por causa da batida, porque nada estava dando certo naquele dia. E aí ela: moça, pelo amor de Deus, quer que eu busque uma água? Eu falei: tá tudo bem, tá tudo certo. E aí eu lembro que o apartamento não tinha dado certo, o que eu queria, o carro batido. E aí eu saí de lá, nem consegui fazer compra, fui para uma padaria e liguei para o meu pai. Meu pai, até então, na época, não tinha aceitado Jesus, não conhecia a fé. E aí meu pai falou: ué, não é você que fala que Deus tem o melhor para nós? Aí eu falei: Deus, obrigado, usou meu pai para falar para mim. Eu falei: é verdade, pai, você tem razão, com raiva. Mas uma raiva, meu pai está assistindo, viu? Pai, te amo. Te amo, sou. Uma raiva. Meu pai: ué, você falou que Deus tem o melhor para nós, então aguarda. Falei: é verdade, Deus usa pessoas para falar com a gente, por muitas vezes a gente tampa nossos ouvidos e não quer ouvir. E aí, tudo bem, deu tudo certo. No outro dia, a mulher me ligou e falou assim: Jéssica, teve um erro, o apartamento é seu. Falei: glória a Deus. Se eu tivesse desfeito toda a oração, que aquele apartamento ia ser meu, e crendo que aquilo que era o melhor para mim, entenda, gente,
A gente está contando esse testemunho para que você possa edificar a sua fé, e isso é em todas as áreas da sua vida. E aí deu certo a mudança, voltamos lá para fazer a mudança, ar-condicionado do apartamento antigo quebrou. Só que a gente tinha orado e declarado que a gente não ia gastar nada além da mudança, né? Além do carreto. E, nossa, o Otávio queria me matar, a culpa é sua, você que quis mudar, olha aí, agora quebrou. Eu falava que a Jé tinha cabeça de rainha, né? Falei, você com essa cabeça de rainha, você não está entendendo a nossa realidade? E aí, tá bom, passou, gastamos, tive que comprar um ar-condicionado de R$2.000, não tinha condições, a gente teve que dar um jeito lá e compramos sem ter como pagar, né? Mas a gente querer que Deus, Ele provê tudo, amém? Ele usa pessoas, Ele levanta pessoas para nos abençoar. E aí, oramos e sabe quando a gente ora e descansa? É isso que a gente tem que fazer. E eu lembro que uma semana depois, meu telefone tocou. Atendi o telefone, era um número que eu não conhecia. Oi, Jéssica, tudo bem? Aqui é da Prefeitura de Bauru. Você foi sorteada numa nota. Nota? Aí eu pensei comigo, eu não dei meu CPF em lugar nenhum. Ah, tá bom, olha aí seu e-mail que tem o valor do seu prêmio. Tá, olhei o e-mail, a hora que eu olho lá, achei que tinha ganhado uma massagem. Eu amo massagem, inclusive se tivesse ganhado ia amar também. A hora que eu olho lá, o valor era exatamente o valor do ar-condicionado. Exatamente o valor do ar-condicionado. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Amém. Sabe, você tem duas opções nesse momento. Você que está em casa. Você pode acreditar nas coincidências da vida. Ou você pode acreditar que a sua vida é feita de milagres. É você Aleluia. Quem escolhe. Eu Aleluia. decidi viver uma vida de milagres. Amém. Aleluia. Então toda a honra e toda a glória é a Ele e a mais ninguém. Amém? Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Para Deus, para Jesus. Amém. E para a gente não ter dúvida de que era Deus, quando eu cheguei lá, porque você ia lá fazer uma foto, receber o prêmio. E quando eu cheguei lá, falaram, nossa, são só 3 sorteados, Bauru inteiro, 3. Gente, eu fui a segunda, porque era exatamente o valor do ar-condicionado. Não era nem o primeiro, nem o terceiro, para Deus mostrar que é Deus em todo momento. E aí eu falei, eu ficava pensando, gente, mas eu não dei meu CPF. Tá, mas eu vou ficar quieta, né? Vou perder a bênção. Aí eu falei, gente, como que funciona, né, para ganhar o sorteio? Então, funciona assim. Até 6 meses atrás, qualquer lugar que você deu a sua nota paulista, seu CPF para a nota paulista, ela entra para um sorteio. Mas depois disso, por exemplo, há 8 meses atrás, você já não entra em sorteio. É até 6 meses. E você ganhou aqui no sorteio, deixa eu ver qual lugar. Era um lugar que eu tinha feito depilação. Só que esse lugar que eu fiz depilação, eu não dei meu CPF e fazia muito mais de 6 meses que eu tinha ido lá. Então Deus mostrou naquele momento, eu cuido de tudo. Porque Amém? ele não vai deixar que Amém. pareça coincidência. Amém. A honra é dele, a glória é dele. E aí a decisão é sua. Tentar procurando formas de dar nome à coincidência. Amém. Ou aceitar que o que você não entende é um milagre de quem entende o que você precisa. Amém? E falando mais sobre essa oração, essa rotina de oração, a gente começou a trabalhar demais depois do sapato. Deus abriu uma porta assim maravilhosa para nós. E a gente estava trabalhando muito, trabalhando tanto que a gente não estava nem mais se reconhecendo como marido e mulher, e sim como bons amigos. E bons sócios. Bons sócios. E só que a gente não percebia isso, né? E aí a gente foi para o encontro de casais da igreja. E naquele encontro a gente aprendeu algo que mudou, transformou a nossa vida. São 3 dias de encontro, sexta-noite, sábado e domingo, só para quem é casado. E eu lembro que no sábado a gente brigou, que Satanás não queria. A gente foi para um encontro para melhorar e estava piorando. E gente, entenda,
que tem coisas que tem que dar errado para dar tudo certo. Sabe aquela briga que você tá brigando com o marido, os outros tá olhando e você fala, não fala, fica quieto, não fala alto. A gente quando casou, a gente combinou o seguinte, briga começa fora, mas tudo termina em casa. Em casa. Então lá fora, a gente pode até começar, e a finalização é em casa. Dica pra você também. Ponto. Ninguém nunca acompanhou uma briga nossa. Nunca. A não ser a Nil, que está em casa. Uma só, né, Nil? Mas ela tá falando que não, então mas não. é um combinado meu e da Jéssica. Então até quando a Nil está em casa, a nossa briga termina no quarto. Porque ninguém tem nada a ver com as suas brigas. Porque um relacionamento, ele é feito de acertos, né? E nesses acertos saem umas faíscas ali. Tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque nós somos humanos. No mundo tereis aflições, mas não temas, eu venci o mundo. A gente está onde? No mundo. Então vai ter circunstâncias, vai ter briga com o marido, vai ter briga. O importante é não deixar que se estenda. Combinado que a gente tem, não dormir brigado. Não durma brigado com o seu marido, com a sua esposa. Isso não faz bem para o casamento. Não. E aí a gente estava lá, brigamos, né, disfarçando super bem. Nossa, maravilhosos. Só que a gente se ajeitou, resolveu, mas naquele encontro a gente aprendeu algo que mudou e transformou nossa vida, que é a oração em casal. Orar com seu marido, com a sua esposa, com a sua família, com o seu pai, com a sua mãe, com os seus filhos. Daquele dia em diante tudo mudou. Transformou. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. Mateus 18, 20. Então, eu sei que às vezes você pode ter vergonha de orar com o seu marido, ou marido, às vezes você tem vergonha de orar com a sua esposa. Começa os dois juntos, só fala amém. Quem é o mais falante do relacionamento, fala, e o outro que tem vergonha só fala amém. Isso com os seus filhos, com a sua irmã, com o seu irmão. Mas entenda, a oração em conjunto tem poder. Amém. E isso transformou a nossa vida. Amém. E após esse momento, a gente entendeu que, como relacionamento, a gente precisava ajustar algumas coisas. Nós éramos bons amigos, excelente sócio, parceiro. A gente era indestrutível, como business. Mas não era isso que Deus queria para a nossa vida. Deus queria uma família firmada. E a gente precisava começar a ser família. Então olha só que interessante. Eu fui reclamando para esse encontro, porque eu tinha muito trabalho para fazer, e eu saí agradecendo. Talvez você tenha vindo aqui reclamando. Não, hoje eu tinha que fazer isso, eu tinha que entregar aquilo. Mas eu te garanto que a transformação que vai acontecer na sua vida, se você crer e colocar em prática a partir de hoje, nunca mais o trabalho vai vencer a sua família. E pelo contrário, todas as coisas serão acrescentadas a você, porque você vai colocar em primeiro a sua família e sobre ela as coisas do reino. E isso começou a entrar no nosso coração, mas algumas coisas ainda precisavam ser ajustadas. Quem é aquela pessoa? Deixa eu ver se tem alguém que era igualzinho eu aqui, ó. Quem é aquela pessoa que tem um desafio gigantesco amanhã, está conversando com alguém já pensando nele? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não é? Você até tenta disfarçar, mas você sabe que está explodindo. E aí está na sua cabeça assim, vai dar ruim, você vai deixar para ver amanhã, não é? E eu lembro que eu fui um culto como esse, e começou a falar sobre não andeis ansiosos por coisa alguma. E eu falei assim, não é por qualquer coisa. Eu já começava assim, tem coisa que é complicado. Mas aí naquele dia, existem unções disponíveis para quebrar coisas na sua vida, destravar coisas naquele dia. E naquele dia, eu lembro que Deus falou assim, ó, por que você não confia? Confia que tudo que você não consegue resolver hoje, deixa que eu resolvo. E confiar, gente, não é falar assim, eu entrego para Deus, mas Deus deixa eu só ir tirando algumas coisas, porque essas você não vai fazer. Não, confiar, eu te entrego, e eu descanso, e eu não vou desfazer. Eu lembro que no outro dia no trabalho, foi domingo, segunda-feira eu estava no trabalho, a gente estava lá com estoque de calçado, quem assistiu da última vez sabe o que a gente fez, né, na oração, e eu ficava assim,
Não vai dar. O primeiro pensamento, não vai dar. E aí Deus falou, é hoje que você vai começar a confiar? E aí eu pensei, tem razão, porque eu estou aqui, estou trabalhando, não vai acontecer nada, nada do que eu possa fazer aqui vai mudar a realidade. Então eu não vou pensar nisso, eu vou focar no que eu posso fazer. E isso começou a virar um hábito, e eu comecei a parar de trazer um problema da terça para a segunda, eu deixei para a terça. E aí sabe o que começou a acontecer? De segunda para terça, começou a aparecer soluções, porque até então o maior problema era eu. Então cuidado, porque talvez o maior problema do seu problema é você, porque você está antecipando ele. Eu gostaria que fosse antecipação de pagamento, né? Mas tem gente que está antecipando problemas, ele nem explodiu, e você está atraindo ele, declarando ele. E eu era assim. Então foi quando eu entendi que eu precisava confiar. E para isso, sabe aquele pensamento que vem? Você não é responsável pela pomba que sobrevoa a sua cabeça, mas você é responsável de deixar ela montar um ninho. E esse ninho que eu estou falando é quando o pensamento está vindo e você vai alimentando ele, declarando ele, pensando nele, meditando nele, ele cai no seu coração, muda seu comportamento e você passa a não declarar mais fé, você passa a ser como todo mundo. E você não é como todo mundo, porque Deus fala para nós: renovai a sua mente, para que você não seja e se conforme com as coisas desse mundo. Então não seja como esse mundo, um mundo de aflição, um mundo de depressão, de angústia. Mas para isso é um hábito, você precisa renovar a sua mente. Então eu comecei a mudar e eu decidi ficar calado. Eu falei, eu não vou mais atrasar as minhas bênçãos. E aí foi quando eu comecei a me inspirar na Jéssica. E aí a gente então alinhou oração em casal, mudamos a nossa confissão, comportamento, e o que chega na nossa vida? Pandemia. Quem que ficou assustado nas primeiras semanas de pandemia? Eu não sei se tem empresários aqui, autônomos. Deu medo, não deu? Cadê aquele casal de fé, poderoso? Estava chorando, primeira semana, você lembra, Gé? Chorando, essa aqui não saía da cama. Foi, acho que 3 ou 4 dias chorando, né? Foi. Que a gente escutava um monte de coisa, um monte de notícias, e a gente estava mudando para o apartamento que a gente mora hoje, e que também foi promessa de Deus, aquele apartamento que a gente comprou, que a gente contou aqui, quando estava tudo desmoronando, todas as dívidas, tudo, e Deus honrou através do nosso trabalho, das nossas vendas. E aí, a gente já tinha visto toda a marcenaria do apartamento, tudo, e de repente começou a pandemia. E às vezes a gente vê o problema e a gente empresta, né, os nossos ouvidos para as pessoas erradas. Então às vezes você vai desabafar com alguém que ao invés de te ajudar a sair do poço, vai te enfiar mais um pouco. É isso aí, é verdade, amiga, não tem jeito. É verdade, nossa, não, seu marido não tem jeito, larga dele. E aí a gente conversa com quem não professa a mesma fé. Entenda, não é que você não tem que ter amizades que não são cristãos, mas cuidado com quem você procura os seus conselhos, para quem você pede conselhos, para quem você conversa sobre a sua vida. E eu lembro que eu estava assistindo um monte de notícia, o Instagram só falava daquilo, e eu, aquela pessoa que nada me abala, que eu acredito, super positiva, 3 dias chorando e brigando com Deus. Deus, o Senhor prometeu que eu ia fazer o apartamento do jeito que eu queria, o Senhor prometeu que ia dar tudo certo, o Senhor prometeu que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Eu tinha um sonho de ter algumas coisas que talvez para algumas pessoas é simples, mas eu tinha um sonho de ter um prato, porque a gente não tinha, no outro apartamento a gente não tinha, a gente tinha ganhado as coisas e não tinha comprado nada. E eu tinha um sonho de ter um jogo rosa, um vermelho. A já queria receber gente de manhã, na hora do almoço, à tarde e à noite. Então você imagina que mulheres acho que vão entender. Ela queria um jogo para amanhã, no almoço e à noite. E como a gente morava de aluguel, as mulheres, como a gente morava de aluguel, não tinha espaço.
para todos esses jogos que ela queria. Então a gente passou muito tempo sem isso. E às vezes você fica assim: esse meu sonho aqui é tão pequenininho. É tão pequeno para Deus. O do vizinho tem tanta coisa mais importante. Meu vizinho. Para Deus é importante o que está no seu coração. Para de ouvir isso. O que está no seu coração é importante. Não é pequeno. Entenda, porque se está aí no seu coração, é Ele que colocou e Ele vai fazer. E não importa, Ele sabe que importância é o que tem para você e não para outro. Não se compare a ninguém. E aí, fui falar com a pessoa certa, né? Porque às vezes a gente fala com a pessoa errada, como eu falei. Fui falar com uma pessoa de oração, falar: então, Deus falou que eu ia ter isso, ter aquilo, que não sei o que eu ia conseguir. Eu não tinha também uma cama, que a gente tinha uma cama que era dele, de solteiro. E eu falei: como que pode? Agora entrou pandemia, não vou, o dinheiro que a gente tinha guardado vai ter que usar, ou não vai ter mais trabalho, sabe aquela coisa que botam na nossa cabeça? E aí, ela falou bem assim para mim: Deus não mudou. Aí eu parei. É verdade. Ela falou: as promessas que Deus tem para a tua vida continuam com ou sem pandemia. E aí a gente aprende que Deus é bom não só na Bíblia, que Deus é bom todo o tempo, que Deus é bom fora da Bíblia, que Deus é bom independente das circunstâncias, que Deus é bom quando acontece alguma coisa na sua casa, que Deus é bom quando falta comida, mas aí Deus é bom quando alguém vem e te traz, que Deus levanta pessoas para te socorrer. E aí eu falei: é verdade, Deus, como posso ser tão ingrata por tudo que o Senhor tem feito e cuidado, porque o mais importante é que estamos vivos, com saúde. E aí mudamos de apartamento e fizemos as coisas, e aquele mês foi o mês que eu mais vendi em todo o tempo de vendas que eu tive até lá. Foi o mês que eu vendi para cobrir tudo aquilo que eu precisava. A conta não batia. Eu sou engenheiro, comecei a fazer conta, não batia, fazia conta, não batia. E um dia Deus falou assim para mim: você está perdendo tempo, aproveite o milagre. Para de perder tempo fazendo conta e aproveite, viva o seu milagre. E a gente encerrou o mês sem fazer conta, porque não batia mesmo. E amém, nós recebemos aquilo e foi. Amém. Então, entenda algo: não é porque você convidou Jesus para o seu barco que a tempestade não vai vir. A diferença é que vocês vão passar por ela. Porque as pessoas acham que quando agora eu estou com... Então é isso, é confessar, virou acreditar. Crente, tá tudo certo, então a partir de agora a tempestade não me pega. Não, pelo contrário, a partir de agora o seu barco é outro. A partir de agora a sua estrutura é outra. A partir de agora pode soprar, pode fazer o que for, você vai atravessar e você vai chegar aonde a promessa foi dita a você. Se tem um lugar, se tem uma promessa para você chegar, não importa o tamanho da tempestade, porque agora é Jesus que está no seu barco. Aleluia. Então não abra a mão das suas promessas. Aleluia. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. E eu vou ler esse textinho aqui. Tá. Eu só, antes disso, veio no coração, daqui a pouco, veio no coração, a Nil que está aqui com a gente, que trabalha com a gente, a Nil, ela tem um testemunho de vida muito lindo. Quem me acompanha nas redes sociais consegue ver uma parte disso, mas tem muita coisa além disso, né? E aí as pessoas olham para ela e falam: Nil, que sorriso lindo, você passa por tantas coisas, já passou, né? Porque glória a Deus que a Nil teve uma vida transformada, né, Nil? E sempre com um sorriso no rosto. E essa alegria da Nil, ela nos mostra o quanto Deus é bom o tempo todo. Nil, nunca faltou, né? Deus, Ele socorre a todo momento. Deus é um socorro bem presente. Amém. Deus é Deus dos de repentes. Sabe aquele de repente que para os outros parece que é de repente, mas que para você, só você sabe o quanto você orou por isso. Só você sabe o quanto você esperou por isso. E às vezes, Deus, Ele não está preparando a sua bênção. Deus está te preparando para receber a sua bênção. Aleluia. Deus já fez.
Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos, a palavra diz. Mas às vezes a gente não está preparado. E Deus, Ele está te preparando, transformando. Às vezes você tem algo para receber, só que, vou dar um exemplo. Estou caminhando aqui, vamos supor que aqui é uma porta, eu não vejo o violão. Então eu estou caminhando aqui, caminhando 1 ano. Deixa quieto, não vou mais orar por isso, Deus não vai fazer. E a minha bênção era esse violão, que era só eu atravessar essa porta, faltava isso aqui para Deus entregar. Mas aí a gente desiste, a gente desfaz a oração, a gente não continua, porque o tempo de Deus é perfeito, mas não é o tempo que eu quero. Qual é o tempo que você tem esperado para os milagres da tua vida? Eu falei para vocês, eu operei o ano passado, no final do ano, no meio de uma pandemia, onde era algo impossível, e Deus fez ainda aquele ano. E eu disse para vocês, qual é o milagre que você quer, ou que Deus tem para você, que Ele não pode realizar esse ano ainda? Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. Creia, declare, se mantenha firme nisso. Porque Ele já fez tudo, Ele só não fez a sua parte. Isso cabe a você. Otávio, então é só ser positivo? Está muito em alta isso, né? Quem já ouviu falar? É só ser positivo, uma vida positiva. É só orar transforma. Que eu vou, igual o meu testemunho, é só orar que eu vou emagrecer? Sabe quando as pessoas desdenham daquilo que Deus fez? É só orar então que eu vou emagrecer? Eu trouxe uma ilustração para vocês, é um devocional que um dia eu escrevi. E aí eu quis trazer aqui para vocês. Ser positivo, entenda algo. Ser positivo é diferente de declarações de fé. E eu vou trazer uma ilustração para você. Imagina que você recebeu um testamento que diz que você vai ser agora um multibilionário. É um testamento. E aí você pega esse testamento. Você não lê ele, mas você sabe que existe algo para você. Então você começa a ser feliz, positivo. Você vai lá, pega o testamento, eu vou guardar na minha gaveta e eu vou ser positivo, porque um dia eu serei multibilionário. Isso é ser positivo. Declarações de fé é entender quem você é em Deus, o que você tem, o que você pode. É ler o testamento, entender as obrigações, entender as promessas, ir até o cartório e declarar que aquilo é seu, porque alguém já deixou para você, e não tem como ser negativo, porque você entendeu tudo isso. Conseguiram entender a diferença? Quem é só positivo e quem é positivo, porque vai mudar a sua realidade a partir de hoje, com declarações de fé, confissão, se mantendo nisso e agindo assim. Então essa é a diferença. Muitos pregam lá fora, seja positivo, mude a sua vida. E Jesus fala, a sua vida eu já mudei. O que está no mundo espiritual, agora você pode, através do que você declara, do que você crê, fazer o céu descer na terra. E por isso, não se entristeça, por isso, a tudo render graças. Esse é o entendimento, essa é a diferença. Então não é ser superficial, é ser completo. E olha só, uma coisa bem interessante. E vai mais uma vez, os dois trabalhando muito, né amor? Muito, como sempre. E às vezes, você pode até conhecer a palavra, mas entenda que o inimigo conhece mais que a gente aqui. Ele viveu isso, certo? Ele é mais crente que muito crente. Vocês concordam comigo? E eu quero que vocês coloquem, por gentileza, Romanos 8:28. Olha só o que um dia o inimigo me ensinou, ministrou para mim. Cuidado quem está ministrando para você. Sabemos
que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu parava aí. Então, eu vou continuar fazendo, porque todas as coisas vão cooperar para o meu bem. Não é assim? Vamos continuar. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Um dia Deus falou assim para mim: amor, nesse versículo, é obediência. Buscai em primeiro lugar todas as coisas do reino, e as demais lhe serão acrescentadas, e todas as coisas vão cooperar para o bem, conforme o chamado seu propósito. E isso precisa de fé. Vocês concordam que precisa de fé para colocar Deus como prioridade em todas as coisas? Porque às vezes a gente está trabalhando tanto e a gente fala: não, Deus, esse dia não, porque esse dia se eu não fizer o que tiver que fazer, aí Deus fala assim: todas as coisas vão cooperar para o bem, se você confiar e você colocar o meu reino em primeiro lugar, porque aquilo que está no seu coração eu coloquei, então eu cuido, eu me responsabilizo. Cuida do que é meu e eu cuido do que é seu, porque o seu fui eu quem coloquei. Amém? E não foi fácil entender isso depois de muito tempo, mas eu precisava confiar. E nesse caminho, a Jéssica estava passando por aquele momento do auge da obesidade, 161 quilos, não queria mais emagrecer, ela já não estava conseguindo mais ir para a portaria buscar uma encomenda, e ela estava numa fase de tratamento psicológico que foi uma bênção. Entenda que isso é uma bênção para as pessoas, mas cuidado, porque no meio do caminho, Cuidado com o profissional que você vai. O psicólogo é uma bênção. E Deus fez o psicólogo, Deus Amém. Trouxe essa profissão tão abençoada para nos ajudar. Então, às vezes a gente se acha super-herói que não precisa de ajuda. E sim, é uma bênção. Mas cuidado, né? Quem é esse profissional? como algumas coisas faziam muito sentido e me ensinou muito, principalmente no fato de fica quieto, que você está estragando o tratamento, que vocês viram no primeiro testemunho. Na última sessão, e foi última porque a gente decidiu ser a última sessão, esse profissional nos convidou e falou: Jéssica, traz o Otávio aqui, que eu quero falar com ele, vocês dois. E eu estava começando a me alegrar, porque a Jéssica já estava começando a ficar diferente, né? Querendo mudança. E ela me contava algumas coisas, nem tudo que não pode. E eu falava: poxa, agora vai mudar, né? Então eu tenho que ficar quietinho mesmo. E a conclusão dessa sessão foi a frase que essa pessoa usou: olha, eu sei o que eu vou falar aqui, talvez vocês não voltem mais, mas eu preciso falar para ajudar vocês. Vocês são muito bons como amigos, e seria muito melhor que continuasse somente assim. É melhor vocês se separarem. Isso, e ser feliz cada um para um lado. Como vocês acham que eu me senti naquele dia? Porque estava sendo uma bênção. Desculpa. Lembro que nas sessões, antes dela chegar a falar isso, eu não entendia, mas ela falava: olha, vai chegar um tempo que você vai ser tão suficiente, ou você vai se transformar tanto, que eu não sei não se você vai ficar casada, viu? E eu não entendi aquilo, porque a minha escolha era ficar casada. O meu mundo parou. A gente foi pro carro, e eu lembro que eu falei assim para ela: ela tem razão, a culpa é toda minha. Você nunca vai emagrecer se estiver comigo.
Deus, Ele é rápido em agir. Falou para ela assim: se levanta, que a sua batalha começou, mas eu vou à frente. E dentro do carro, eu não sei quem passou para o lado, quem não viu. Eu vou lá ver coisa para você, se passava alguém ali, assustava. Essa mulher falou tão alto para Satanás, e falou assim: na minha família você não toca, porque a minha casa vai servir a Deus. E aqui é um casal cristão, que vai ser feliz junto, que vai transformar a nossa vida. Então talvez você emprestou seu ouvido a quem tenha sido bênção até um ponto, mas em um determinado ponto passou a não ser mais. Não julgue o mensageiro, julgue a mensagem, porque a mensagem está dentro de você, tem que testificar para você. Então não deixa quem está de fora transformar quem é dentro. Se levanta. Talvez o inimigo esteja tentando destruir sua família, talvez os conselhos que você tenha ouvido era para ir por esse caminho. Se levanta e entenda que o que Deus quer para você não é o que o inimigo quer, ainda que ele pegue uma palavra de Deus e tente provar para você. Amém? E eu fiquei uns 3 dias, porque por mais que ela orou, declarou, eu fiquei uns 3 dias mexido com isso, até que um dia Deus falou comigo, e Deus falou assim: família nasceu no meu coração, e a sua família é uma bênção. Foi só isso. Nesse dia eu me levantei e falei para ela assim: acabou, chega, a nossa família é uma bênção. Ela pode não ser perfeita, eu não sou perfeito, eu falo de alguém que é perfeito, e amém por isso, porque se a gente fosse perfeito a gente não estaria aqui, concorda? Então a gente vai se aperfeiçoando, porque o Evangelho não veio para quem é perfeito, o Evangelho veio para quem tem todos os defeitos e entende que sozinho não pode transformar a sua realidade, e por isso convida Jesus para ser perfeito e todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Amém? E pegando aquilo que o Otávio estava falando, existem pessoas na nossa vida que elas têm ciclos, né? Elas têm tempo na nossa vida, e só que ciclos, às vezes, eles se encerram, se for da vontade de Deus. Então existem pessoas que Deus está tentando te alertar, que Deus está mostrando que já não faz mais parte da tua vida, que Ele vai realocar essa pessoa, mas você está ali: não, Senhor, não tira essa pessoa da minha vida. Eu lembro que eu estava numa pregação uma vez, e estava falando sobre isso, e aí ele usou um termo que eu fiquei chocada. Ele falou assim: morreu e enterra. O pregador falou isso. A pessoa, Deus falou que não é para essa pessoa mais estar na tua vida, mas você está ali segurando. Morreu, enterra. Entenda o que eu estou querendo dizer com isso. Não é fisicamente, hein, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Que cristão vai preso também, viu? Morreu, enterra. E aí, eu trago isso para portas na nossa vida também. Deus, Ele abre portas, e às vezes a gente acredita que essas portas são a própria porta que vai ser bênção na tua vida, mas aí você se esquece que quem é a bênção na tua vida é quem abriu a porta. Amém. Deus, Ele vai fechar quando Ele quiser. Quando Ele abre uma porta, homem nenhum fecha, mas quando Ele fecha, aleluia, você quer que Ele feche com você dentro ou fora? Esteja sensível àquilo que Deus tem falado no teu coração, aquilo que é para você fechar essa porta, aquilo que Deus falou, já encerrou o ciclo e você está com a porta aberta. A Estela pregou super bem sobre as entregas de Isaac, né? E várias vezes a gente já teve que entregar Isaac na nossa vida. E é o que eu falo. Se Deus fala: Jéssica, mas como eu vou saber se é para fechar a porta? Deus vai te mostrar tudo.
aquilo já não vai mais dar certo, aquilo já não vai para frente. Já não tem mais alegria, já não tem mais já não paz. tem mais alegria, já não tem mais a provisão que tinha antes. Exatamente. Se atente a isso. Porque um ciclo, quando Deus ele abre um ciclo na sua vida, Ele já preparou tudo. Menos a sua parte, né? Lembra que a gente conversou sobre isso. Mas quando Ele encerra um ciclo, tudo que você tem para viver de novo e melhor está em outro ciclo. E muitas vezes Deus fecha uma porta e a gente quer ficar na parte de dentro. E quando você olha para trás, não tem mais nada, porque a mudança está do outro lado da porta. Então cuidado para Deus não fechar um ciclo na sua vida e você, eu digo isso para mim também, que já fiz isso como teimoso, ficar para o lado de dentro, desejando aquelas coisas. O problema é que a gente se apaixona pelas coisas naturais desse ciclo. A gente se apaixona pelas amizades, a gente se apaixona pelos bens materiais, um carro, uma casa, e Deus está falando assim, ó, eu tenho algo muito melhor para você em outro ciclo. Só que para isso precisa confiar, porque para passar para lá não dá para trazer isso, que a porta só cabe você. Então toma muito cuidado, seja sensível para reconhecer. Dói, sim, a gente chora. Amém. Pode até dar medo. Mas a gente não anda pelo espírito de medo. A gente anda pelo espírito de ousadia, intrepidez. Amém. A gente anda pela fé. Que a gente dá o passo e Deus coloca o chão. E como ser sensível, né, à voz de Deus, é tudo aquilo que a gente falou até agora, é oração, é intimidade, é relacionamento. Deus quer ter um relacionamento com você. Mas não é aquele relacionamento, sabe aquela pessoa que você vê na rua e dá oi? Mas não vai para sua casa, você não combina churrasco. Não, Deus quer o relacionamento com você. Todos os dias da sua vida. E é assim que a gente fica sensível à voz de Deus. A gente fica sensível à voz e o comando do Espírito Santo. Ministério de Louvor, pode subir por gentileza. E deixa... Você quer terminar? Eu vou só finalizar com isso. Eu contei para vocês no meu testemunho de vida, né, da bariátrica. E o meu testemunho de bariátrica, ele vai muito além de um emagrecimento. Eu odiava a bariátrica, eu falei isso. E do dia para a noite eu passei a amar. Porque Deus tinha aquilo para a minha vida como solução da minha saúde. E aí, às vezes, a gente vai para algo, a gente tem algo importante e a gente não ora antes. Quem aqui já orou pelo mês de novembro para ser abençoado, para pagar todas as contas? Amém? Tem uma aqui, ó. Amém. Quem não orou, a gente vai orar hoje, viu? Amém. Amém. E aí, eu ia fazer uma cirurgia de grande porte e a gente orou sobre essa cirurgia. E na oração, a gente falava que Deus ia cuidar de todas as coisas, Deus ia estar presente no centro cirúrgico, Deus que ia estar junto com os médicos. Para quem não sabe, a bariátrica é muito comum cair muito cabelo, passar mal, vomitar, é muito comum o processo. Só que quando eu decidi pela bariátrica, eu decidi que ia ser leve o meu processo. A gente orou por isso. Eu orei e, claro, fiz a minha parte. Não adianta eu orar e não tomar minhas vitaminas, não adianta eu orar e não ir para a academia, cuidar da minha saúde, não adianta eu orar, não tomar tudo aquilo que eu preciso tomar. E eu lembro que eu orei e falei, Deus, a minha recuperação será sobrenatural. Senhor, eu não aceito outra coisa se não for sobrenatural. E aí eu lembro que e o que mais me preocupava era o meu cabelo, eu sempre gostei muito do meu cabelo. Eu lembro que com 6 meses, mais ou menos, o cabelo ele começa a cair na bariátrica de 4 a 6, 4 a 7 meses. E eu lembro que eu fui nesse período no médico, ele olhou assim para mim, o que você fez no seu cabelo? Eu falei, orei. Aí ele deu risada, ele falou, olha, vou te indicar para as outras pacientes, hein? Falei, pois é, doutor, eu declarei que a minha cirurgia e toda a recuperação ia ser sobrenatural. E claro, fiz a minha parte. Mas, Jéssica, o meu cabelo caiu. Tá tudo bem. Não tem problema. Não entenda que não é o que eu estou dizendo, mas sim quem está fazendo. Qual é? O que é importante para você? Ore sobre aquilo que é importante. Cabelo cai, gente, cresce. Isso não é importante.
Então entenda que tudo aquilo que você for fazer, coloque Deus à frente. Ore. Eu vou viajar, ora pelo teu carro, ora pelos teus pneus, ora pela estrada, pelas pessoas que vão estar na estrada no mesmo momento que você. Às vezes a gente sai de casa sem orar, acontecem as coisas e fala, meu Deus. E aí Deus está lá esperando, só o comando, para deixar os anjos com você. Amém? Amém. Sabe que tudo isso que você ouviu aqui, tudo que nós vivemos até aqui, toda a transformação na nossa vida, foi porque um dia a gente tomou uma decisão que Jesus Cristo seria Senhor da nossa vida, que todas as coisas passariam a cooperar para o nosso bem. Fica todo mundo de pé, por gentileza. Hoje a gente vai fazer um exercício. Amém. Mas antes, feche os olhos, todo mundo. Baixa a cabeça, feche os seus olhos. Amém. Talvez você esteja aqui, ou talvez você esteja em casa, e se perguntando, eu quero viver uma vida nova, eu quero uma transformação na minha família, eu quero que tudo seja feito novo, porque eu não aguento mais. Eu não conheço vocês, eu não conheço todos. Talvez você esteja aqui como a última alternativa, ou talvez você veio porque alguém te convidou. Deixa eu ver o que é isso aí. Vou porque já me convidaram tantas vezes. Eu não sei o que está aí, mas eu sei que o que está aqui hoje pode transformar a sua realidade. Aleluia. E nunca mais será a mesma. Eu sei que toda angústia que está no seu coração, que tudo que tem dado de errado até aqui, tem tudo para dar certo daqui para lá. Porque eu, como você, temos todos os defeitos, mas aquele que se fez perfeito, morreu e ressuscitou, para que você possa hoje se aperfeiçoar nele. Amém. Todo mundo está de olho fechado? Eu não sei, eu não conheço você, eu não conheço você que está em casa. Se você quer viver essa transformação na sua vida, entenda, ninguém está te convidando para fazer parte dessa igreja, ou fazer parte da nossa igreja. Ninguém está te convidando para uma religião. Nós estamos te convidando para viver Cristo, para que Ele, a partir de hoje, batalhe por você, seja o seu consolador, o seu ajudador, para que Ele faça tudo novo na sua vida. Aleluia. Talvez você esteja cansado, vivendo sozinho, lutando, não sai do lugar. Eu não sei quem é você, não precisa sair daí, só levanta a sua mão, que eu quero orar por você. Amém. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós vamos orar por você. Para você que está em casa também, online. Continue você que está em casa, fechados. Eu não preciso nem ver as mensagens, porque não é sobre nós, é sobre você. E para quem levantou a mão daqui, pode ficar agora com a mão abaixada. Aleluia. Eu quero que você repita essa oração junto comigo. Deus, amém. Eu entrego a minha vida a você, e eu confesso com a minha boca que Jesus morreu e ressuscitou por mim. Eu me arrependo dos meus pecados, e eu creio que a partir de hoje o Senhor anotou o meu nome no livro da vida. Amém. E eu entrego a minha vida, e Jesus Cristo é o meu único Salvador. Aleluia. Amém? Uma salva de palmas para Jesus, gente. Aleluia, aleluia, aleluia. É você quem gera expectativa aí do seu lugar.
Para você que fez essa oração, para você que aceitou Jesus, Amém. a sua vida nunca mais será a mesma. Aleluia. O seu nome foi escrito no livro da vida. Aleluia. Creia que tudo se fez novo. Amém. Amém? Amém. Amém? Muito obrigado. Amém. Já vamos fazer a oração? Pode começar. Já fazer a oração, tá? Pode começar. Para você que ora em outras línguas, comece a orar em outras línguas. Gere expectativa. Somos nós quem geramos as expectativas no culto. Aleluia, Espírito Santo. Otávio, eu não sei como vai ser o meu mês. Otávio, eu não sei Aleluia. como essa doença vai sair da minha casa. Otávio, eu não sei como provisão vai chegar. Deixa eu falar algo para vocês, mas eu sei que quem te trouxe até aqui quer transformar a sua realidade. Então, a partir de hoje, o que sair da sua boca vai escrever um novo capítulo na sua vida. Então é esse exercício que a gente vai fazer junto. Porque pastor, profeta, evangelista, ninguém precisa orar por você. Porque a autoridade que está em você te fez pastor da sua casa, profeta da sua casa, te fez criador do seu amanhã. Entenda isso. E você pode abençoar não somente a sua vida, mas a sua casa, todos que estão lá. Então, da sua maneira, do seu jeito, declare agora. Ore, apresente seus filhos, apresente todo o problema que você não conseguiu resolver sozinho. Saiba que existe uma unção disponível nesse lugar para transformar o que não está aqui. Otávio, mas o meu problema é muito maior. Você não está aqui para medir o tamanho do seu problema. Você está aqui para falar o seu problema, o tamanho do seu Deus. Então declara sobre isso. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço pela sua palavra. Pai, é no nome de Jesus que nós abençoamos a todos que estão aqui. É no nome de Jesus, Pai, que nós declaramos que as bênçãos que estão aqui, Pai, vão sobressair e vão transbordar e vão visitar as casas de todo mundo aqui. Pai, eu oro pelas famílias, no nome de Jesus, reconstituição de família, Pai, sendo firmado na sua palavra, na autoridade de Cristo. Eu oro por provisão, declaro um mês extraordinário. O mês de novembro vai ser o melhor mês da sua vida até aqui. Na autoridade, no nome de Jesus, nós declaramos que toda enfermidade, toda doença não tem legalidade sobre a vida de quem está aqui ou sobre a vida de quem você está orando, porque é isso que você está aqui. Então, em nome de Jesus, Pai, nós declaramos paz, nós declaramos alegria. Encha, invada o coração daqueles que não conseguem dormir. Invada, Pai, o coração. Eu repreendo depressão, eu repreendo toda palavra de inveja lançada sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus, declaro portas abertas. Declaro vendas extraordinárias para os empresários que estão aqui presentes. Declaro provisões, de repente, de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, promoções chegando na vida dos profissionais que estão aqui. Em nome de Jesus, nós declaramos uma oportunidade para que mês de novembro seja o melhor mês da sua vida. Amém? Ele te encontrou, querido. Se você crê no que nós declaramos aqui, se você crê no que você declarou, você que está na sua casa, levanta e faça da sua casa a sua igreja. E você que está aqui, se alegre, levante suas mãos para os céus, levante um clamor para Jesus, louve para Ele.
Amém. Amém. Muito obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Obrigada pelo carinho. Glória a gente Deus. se sente em casa. Amém. Amém.